Fala galera, para quem não me conhece, eu me chamo Edivan Ferreira, sou fisioterapeuta e sou farmacêutico e hoje eu vim trazer uma doença interessante aqui para discutir com vocês, a síndrome de Guillain-Barré. Ela é uma doença autoimune, é muito pouco conhecida porque ela é uma doença rara, ela atinge em média de 1 a 4 pessoas a cada 100 mil habitantes, então nesse patamar aí ela é considerada rara por conta dessa quantidade de incidência ser muito baixa. Ela vai aparecer agora na novela das 8 por uma das personagens, a Rochelle. E aí acredito que vai começar o burburinho e as pessoas vão começar a procurar saber o que é essa doença, por que ela acontece, de onde que ela vem, para onde que ela vai, o que ela afeta. Então eu vou aqui tentar explicar para vocês o que é essa doença, como que é todo o processo dela. A síndrome de Guillain-Barré, ela é um processo autoimune, ela é uma doença autoimune. O que isso significa? Que o seu próprio organismo pode causá-la. Só que isso não acontece assim aleatoriamente, né? Ela é uma desordem no seu sistema imunológico, como uma resposta a algum outro problema que você apresentou. Seja ela uma infecção viral, seja ela uma intoxicação alcoólica, até mesmo uma imunização por vacina. Porque no processo de vacina, quando você injeta um antígeno, que é a vacina, no seu corpo, o seu corpo reage e produz anticorpo como defesa. Então cria ali uma imunidade para você, certo? Só que nesse processo aí de o organismo criar uma imunidade, ele acaba entrando em descontrole e começa a atacar as suas células, né? Nesse caso da síndrome de Guillain-Barré, o que acontece? O seu sistema imunológico, ele tem uma ação de combater qualquer micro-organismo que seja nocivo ao seu corpo, né? Então, o vírus, geralmente como o citomegalovírus, o Epstein-Barr e outros aí, né, o que é pego através de carnes cruas de aves, esses vírus ele tem uma camada proteica que são bem parecidas com a bainha de mielina, que é uma bainha que recobre os nervos, né? Para você ter uma ideia do que é a bainha de mielina, ela funciona praticamente como um encapamento de fio, certo? Um fio desencapado, o impulso elétrico passa desordenadamente, certo? E não chega ao seu destino final com exatidão. A mesma coisa acontece com os impulsos nervosos, certo? Então a bainha de mielina, mais ou menos como isso aqui, ela é feita em gominhos assim, por bainhas, certo? E aí a síndrome de Guillain-Barré começa a atacar essa bainha aqui e deixa os nervos desprotegidos, descascados. O impulso nervoso não é propagado de uma maneira correta, porque como ele tem uma camada proteica bem parecida com a camada do vírus, na hora de reconhecer essa camada proteica para o sistema imunológico atacar, ele acaba atacando a bainha de mielina também. Então o que isso acontece? Dependendo da área que ele pegar, ele pode causar diversos tipos de problemas. Então assim, ela é uma doença ascendente porque ela geralmente começa de extremidades, né? Você começa a sentir os seus braços e suas pernas dormentes, né? Que chama de parestesia, e pode levar até uma paralisia. Então ela é ascendente porque ela vem geralmente de baixo para cima. Ela pode ser até confundida com a distrofia muscular de Duchenne, também vem de baixo para cima e você vai começando a perder os movimentos de forma gradativa. E isso vai levando, com o passar dos anos, vai levando você à morte. Só que a síndrome de Guillain-Barré, ela tanto pode ser ascendente como ela pode ser descendente. Ela pode começar da cabeça e descer. Vai depender da via de acesso que ela vai pegar. Geralmente ela começa pelas pernas, extremidades de pontas dos dedos e vai subindo, coluna, músculos intercostais, cabeça. E aí ele vai começando a diminuir a sensibilidade, né? Você começa a sentir dormência, você começa a sentir dor e você começa a perder os movimentos do corpo. E aí é que está o grande problema, porque quando ele atinge os músculos intercostais, ele também atinge o músculo diafragma. O que o diafragma faz? É ele quem faz o pulmão se contrair e se estender. Então, se o músculo diafragma começa a enfraquecer, você automaticamente vai ter fraqueza muscular para respirar. Então você vai ter uma insuficiência respiratória. E aí complica muito, porque aí dependendo do grau do acometimento da doença, você tem que ser hospitalizado imediatamente. Quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor a forma de tratamento, porque é mais fácil de você controlar
tanto a infecção quanto a desordem do seu sistema imunológico. Quando acontecem as primeiras manifestações, a pessoa tem que ir imediatamente ao hospital. Chega lá, você vai fazer exames. Então você vai fazer o exame de sangue para saber como é que anda o seu sistema imunológico, saber como é que está as suas células de defesa. E também é feita uma punção lombar, que é para examinar o líquor, né, que é o líquido cefalorraquidiano, no mesmo local onde fazem a anestesia cirúrgica. Então o que acontece? Também é utilizado um exame chamado eletromiografia, que é para saber como que está a força muscular, como é que está a propagação dos impulsos pelo seu músculo. E aí, dependendo do que der no seu sangue, é feito automaticamente um processo chamado plasmaferese, que é o seu sangue é bombeado para uma máquina, tipo uma hemodiálise, e aí ele vai filtrar o plasma ali, vai retirar a parte de anticorpos, certo? Que estão atacando o seu sistema nervoso, certo? Vai fazer uma limpeza no seu sangue e depois recolocar o seu sangue de volta. E também pode ser utilizado imunoglobulinas, que é para diminuir essa ação do sistema imunológico, dar uma suprimida. Só que isso também é uma porta aberta para novas infecções, né? Então, é uma doença muito complicada, é muito delicada, certo? Tem um prognóstico razoável, que pode levar de semanas até meses ou até anos. Tem um percentual de 1 a 2 até 5% que pode chegar à morte se ele atingir o diafragma e você morrer por falência respiratória. Uma outra coisa que também aconteceu recentemente foi com a chegada do Zika vírus aqui no Brasil. Ele também foi uma porta de entrada para a síndrome de Guillain-Barré. Por quê? Porque como você tem um vírus entrando, o seu sistema imunológico vai começar a atacar. E nesse ataque ele vai começar a atacar a bainha de mielina e caracteriza a síndrome de Guillain-Barré. Então, assim, ela também tem outras evoluções que eu não vou aqui exemplificar porque vai ficar muito longo, certo? Mas que tem sintomas bem parecidos, só com a mudança que às vezes começa com os olhos e a cabeça, às vezes começa de cima para baixo, e aí ela começa a ser crônica a partir de 8 meses. Então o curso da doença ele é bem heterogêneo, ele tem diversos cursos, vai depender de que patologia de base se iniciou e de quão rápido foi o início do tratamento e o diagnóstico. Então, apareceu sintomas de dormência no seu corpo, apareceu sintoma de fraqueza muscular, sintoma de cansaço respiratório, ou você se intoxicou por álcool, ou teve Zika vírus, ou alguma outra, como o famoso cobreiro, que é um retorno da catapora, é uma modificação genética da catapora e ele retorna como o herpes zoster. Então, assim, vai depender muito da patologia de base. Então o segredo é esse: sentiu qualquer coisa, procura o teu médico imediatamente, procura um hospital legal, procura um infectologista e procura um neurologista, que é quem vão te indicar os tratamentos corretos, os diagnósticos vão ser feitos precocemente e a chance de sobrevivência e de uma evolução boa para melhora é rápida. Infelizmente ela não tem cura, mas você pode ter uma vida até 80% saudável comparado com o que você tinha antes. Então, o tratamento é feito, tratamento medicamentoso, certo? Tratamento de imunoglobulinas, o tratamento de plasmaferese e a fisioterapia. Então, o que a fisioterapia entra aqui? Geralmente, como você tem uma dormência nos músculos e você tem a perda de movimento, então a fisioterapia motora vai entrar aqui para fortalecer os seus músculos que estão enfraquecidos, para fazer a deambulação, que é fazer você caminhar, fazer o treino de ortostatismo, que é colocar você em pé e reeducar o seu corpo a se manter ereto e ter a postura correta e a sustentação de peso. Então, para isso é usado andadores, é usado suportes, suspensórios, certo? É usado também a terapia respiratória. Dependendo da gravidade da situação, pode ser feita a intubação ou simplesmente um suporte ventilatório com ventilação não invasiva, certo? Que é menos agressivo do que você ficar entubado e mais fácil de você desmamar e a pessoa sair desse respirador. Também é feita uma manutenção de
mudança de decúbito, porque como uma pessoa está muito tempo deitada numa posição, pode acarretar úlceras de pressão, aquelas feridas, aquelas famosas escaras que você tem nas costas quando passa muito tempo acamado. O uso de alguns medicamentos para evitar a trombose também é indicado, certo? Então, é uma gama de tratamento, é um paciente relativamente caro para um hospital, e quanto mais cedo isso for diagnosticado, melhor para você, ok? Eu espero ter explanado o suficiente para você entender o que é a síndrome de Guillain-Barré. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo que eu respondo para você. Se inscreve no canal, porque eu consigo responder diretamente para você, certo? Porque se você não se inscreve, às vezes eu fico tentando responder e você não vê, ok? Então se inscreve no canal, sempre tem uma novidade aqui interessante para compartilhar para você, ok? Um beijo grande e até a próxima.